convidado deste Podcosta, desta quarta-feira, é o ex-governador, vamos começar aqui, é o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa, não sei se falta mais alguma coisa, Antônio de Almendra Freitas Neto, que governou o Piauí num período difícil e tem uma história política muito grande para contar aqui no nosso Podcosta. Boa noite, governador. Boa noite, é um prazer muito grande, meu caro Feitosa, estar aqui nesse seu prestigiado programa. Eu estou muito feliz em poder me reencontrar com você, estar aqui com sua equipe e participar deste seu programa. Governador, eu vou chamá-lo assim, porque foi o cargo que o senhor ocupou mais alto no Piauí. Eu queria que o senhor pudesse contar a sua história. Como é que o senhor perdeu a primeira eleição para deputado? Sim. Como é que foi? Foi em 1970, eu era estudante em São Paulo. Eu saí daqui para estudar em São Paulo. Estudava na Mackenzie, né? Era isso. Faculdade, sim. Mas eu saí daqui ainda para fazer o antigo segundo grau, né? Certo. E depois é que entrei na faculdade. Então eu estava em 1970, no último ano da faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie. E naquele instante, meu pai tinha sido deputado de 3 legislaturas. Quando eu vim passar as férias de julho de 70, ele me comunicou que não seria mais candidato. E eu, então, disse a ele que eu queria ser. Ele disse, não, mas inclusive... O senhor tinha quantos anos, né? 22, 20 por aí. Certo. Aí ele disse, olha, não há mais condições porque eu não me preparei para isso, me preparei para deixar. Além do mais, tinha havido uma decisão da época do governo revolucionário que reduziu o número de deputados pela metade, de deputados estaduais. Nós chegamos a ter 42 deputados estaduais, não sei se vocês sabem disso. Não, eu não sabia. E aí, neste ano, foi reduzido para 21, cortou 50%. Então, significava dizer que você ia ter que dobrar o número de votos. Ele disse, então, é muito difícil você conquistar uma eleição. Eu digo, eu sei de tudo isso que você está me falando. Ocorre que nós temos a base eleitoral de José de Freitas, se vocês colocarem outro lá, nesta eleição, e este deputado que vocês colocarem for hábil, dificilmente nós retomaremos esse lugar. Então eu queria me candidatar só para segurar. O senhor já tinha essa perspectiva, já tinha essa visão com os 22 anos. Porque eu queria ser político. Eu queria ser político, não é? Eu me formei em economia porque era uma coisa mais ou menos afim, ou direito ou economia. Direito era 5 anos, só terminava em 71. Economia era 4 anos e terminava em 70 anos de eleição. Para eu ganhar 1 ano e já estar aqui na eleição de 70, eu fiz economia. E aí, então, ele concordou, me disse, você sabe que dificilmente não vai eleito, mas você quer disputar, sim, tá bem, eu quero. Eu cheguei aqui, Feitosa, para fazer minha campanha no dia do Piauí, dia 19 de outubro, não é isso? Isso. E a eleição naquele tempo era 15 de novembro. Eu passei menos de 30 dias fazendo minha campanha. Tive 5.423 votos. O último eleito pela Arena, partido pelo qual me candidatei, teve 6.300 e 1.200. Então, eu terminei não fazendo feio. Não me elegi, mas tive uma votação expressiva, principalmente tendo em vista uma campanha rápida, né? Muito rápida, sem o tempo. E isso aí foi a base para que 4 anos depois eu me elegesse facilmente com o dobro de votos que eu tive em 1970. Sim, aí o senhor se elegeu 4 anos depois, deputado estadual, e já foi ser presidente da Assembleia? Sim, isso aí foi... Eu me elegi e assumi, portanto, em 70, me elegi em 74, em 75 tomei posse, né? Isso. E quando, 2 anos depois, tinha eleição para presidente da Assembleia. O mandato era de 2 anos, não tinha reeleição, não existia reeleição para nada, nem mesmo para a Casa Legislativa. O presidente da Câmara Municipal não podia ser reeleito, o presidente da Assembleia não podia ser reeleito, o presidente da Câmara dos Deputados. Então era 2 anos o mandato, você passava para outros. O presidente era o Zé Raimundo Bona Medeiros, e
E aí, na sucessão do Zé Raimundo, no meio deste mandato, que foi o meu primeiro mandato, eu estava com 2 anos, era o mais novo deputado estadual em idade, era solteiro ainda, e o deputado Valdemar Macedo, muito prestigiado, um deputado de São Raimundo Nonato, muito conhecido Muito aqui, articulado. era líder do governo, o governador era de Seu Ouro Verde, e Afrânio Nunes, da terra do governador de Seu, de Amarante, né, era líder da Arena. E os dois desejavam ser presidente da Assembleia. E se desentenderam e disputaram, assim, na pré-campanha para a presidência. Certo. E existia a Arena, que era comandada pelo senador Petrônio Portela. O governador de Seu participava desse esquema político dentro da Arena. E existia a Arena comandada pelo ex-governador Alberto Silva, não é? E então o Alberto Silva, vendo isso, lançou o deputado Ribeiro Magalhães, que ele é de Piracuruca, mas representava Parnaíba, um deputado atuante, um professor, não é? Intelectual. E aí, evidentemente, que o governador de Seu ficou receioso de haver uma divisão no seu lado, no seu grupo, perder para o Ribeiro Magalhães, para o deputado Ribeiro Magalhães. E aí surgiu a ideia de um Tércios. E meu nome saiu exatamente daquela turma que entrou naquele tempo comigo. Sabino Paulo, Carlos Augusto de Araújo Lima, Homero Castelo Branco, foram eleitos comigo. E eles começaram a falar no meu nome, não é? E o Zé Raimundo, que era presidente da Assembleia e presidente da Arena, também simpatizou com o nome. O vice-governador, que era Djalma Veloso, também simpatizou. E meu nome foi crescendo. Até que o governador de Seu Arco Verde um dia me chamou. Bom, aí eu me articulei com o Nogueira Filho, que era do MDB. MDB. Sim, e meu amigo, me articulei com ele. O MDB tinha 4 deputados. E ele terminou me entrosando, inclusive, com o deputado Chico Figueiredo, que terminou grande amigo meu. Né? E eu consegui, disse, olha, se o candidato da Arena para presidente for... Naquela época o senhor já conseguiu se aproximar, o senhor tem essa fama de se aproximar, de conviver bem com os contrários, mas naquele tempo era meio difícil. Muito, mas ele disseram, se o candidato for você, o PMDB vota em você. E aí, isso pesou muito a meu favor. Não é? E aí o governador terminou chamando os 2 líderes dele, o da Arena e o do governo, dizendo, olha, vocês não se entendem, e aí não dá para eu tirar um, colocar o outro, porque aí fica muito difícil, então vai ter que ser o Freitas, e ele já conta com o apoio do PMDB, e assim eu terminei sendo eleito presidente da Assembleia. O senhor fez alguma inovação na Assembleia? No seu mandato? Veja bem, fiz. Se lembra de ponto de vista administrativo, eu lhe digo uma. A Assembleia Legislativa tinha... As sessões eram registradas só através de uma ata muito simplória. Colocava só o nome dos deputados presentes, nome dos ausentes, a ordem do dia, o que foi votado, se foi aprovado ou não aprovado, quantos votos teve a favor, quantos ao contrário, mas não colocava os pronunciamentos na íntegra. E eu então criei a taquigrafia. Eu primeiro anunciei que ia ter taquigrafia, ia ter um concurso para taquigrafia. Muita gente aqui, aí peguei uma chefe da seção de taquigrafia da Assembleia do Ceará, que estava se aposentando, trouxe para cá para implantar a taquigrafia da Assembleia Legislativa. Anunciamos o concurso, muita gente procurou estudar, e aí foi feito e nós admitimos, se não me engano, 18 taquígrafos. Você sabe que aquele trabalho é de dupla e vai mudando porque cansa. E é cansativo. É cansativo. Né? Então nós fizemos esse concurso. No meu tempo, no quadro da Assembleia mesmo, a não ser os caras em comissão, foi as únicas pessoas que entraram, foi esses 18 taquígrafos, e foi uma inovação, porque aí nós adotamos o Diário do Poder Legislativo, que era publicado todo dia, o Diário Oficial do Poder Legislativo, que trazia no dia seguinte a sessão na íntegra, inclusive com o discurso da íntegra do deputado que fez algum pronunciamento lá. Eu me lembro bem disso. Foi o senhor, então, que implantou a taquigrafia perfeitamente. Na Assembleia Legislativa. Para me lembrar, assim, porque você está me chamando coisa de 40 anos atrás. Né? Sim, e aí depois da presidência da Assembleia? Bom, aí me reelegi, fui o deputado mais votado do Estado, com quase 20 mil votos naquele tempo para deputado estadual, e você se elegia com menos da metade disso, né?
e fui ser secretário de Estado do governo. Do governador Lucídio Portela. Lucídio Portela. Me licenciei da Assembleia e passei os 4 anos na Secretaria de Governo, que é a secretaria que coordena não só a parte política, faz o relacionamento do governo com a Assembleia Legislativa, com os demais poderes, e também a coordenação administrativa entre as diversas secretarias. Essa foi a minha função. Foi lá que o senhor já começou a articular a candidatura de Hugo Napoleão? Sim. Como é que foi essa articulação? Porque na época eu me lembro muito bem que o então governador, pelo menos aparentemente, não queria o Hugo Napoleão. Ele queria, era o empresário Ari Magalhães, que era seu secretário de Fazenda, e tinha também o Camilo Filho, professor Camilo. Como é que foi esse embate? Não, na realidade não é que ele não quisesse, não é? Você sabe que o governador sempre fica muito ligado ao secretário de Fazenda, porque o secretário de Fazenda lhe dá uma segurança muito grande no governador. Então, o governador Lucídio ligou-se muito ao empresário Ari Magalhães, que era um empresário competente e foi um bom secretário de Fazenda. E ele, evidentemente, que ele tinha simpatia pela candidatura do Ari, como tinha simpatia pela candidatura do reitor da Universidade Federal, nosso saudoso professor Camilo Filho, não é? Grande figura. Como andou circulando também o nome do ex-vice-governador e governador Djalma Veloso, também andou circulando com menos intensidade, e a do Hugo Napoleão, não é? E onde ele não era contra. Ele podia até ter a sua preferência pessoal, mas ele, como governador, não deixava transparecer isso. Ele dizia que aquele que tivesse maiores possibilidades eleitorais seria o candidato, porque a eleição passou a ser direta neste ano de 82. Então, o nosso trabalho lá, o próprio Hugo, evidentemente, e a gente, porque como ele era deputado federal em Brasília, e eu ficava aqui, eu estava mais próximo das lideranças municipais, e o secretário de governo é quem filtra todas essas lideranças que chegam no Palácio. Então, eu tinha essa interlocução diária, e aí fomos, evidentemente, falando sobre o Hugo, e ele tinha uma popularidade maior, né, sem menosprezar nenhum dos outros, todos valorosos, todos, mesmo qualquer um, tinha as condições de se fazer um bom governo, e ele tinha uma popularidade maior, que foi o que pesou também para a escolha dele como candidato, porque ele foi disputar com Alberto Silva, que era uma liderança muito forte, principalmente em Teresina e Parnaíba, as duas maiores cidades. Ele saía com uma vitória muito grande aqui e em Parnaíba, então era preciso você contrabalançar isso no restante do estado. E o Hugo Napoleão tinha essa, e nós ajudamos muito nessa interlocução dele com as lideranças municipais, e terminou, evidentemente, ele sendo o escolhido candidato, mas apoiado por todo esse conjunto. Governador, sou Júnior Santos, jornalista do Lupa 1 e aqui contribuinte, faço intervenções aqui no Pod Costa. A minha pergunta é o seguinte: em 1982 o senhor foi eleito deputado federal pelo PDS, e foi nesse mandato que o senhor foi nomeado prefeito de Teresina. Como é que foi essa história por trás dessa nomeação? Na época da ditadura, que ali eram indicações, não pelo voto direto. Exato. Você sabe que desde 1964, que houve os prefeitos eram escolhidos pelo governador, mandavam o nome para a Assembleia e tinha que ser aprovado pela Assembleia. Se a Assembleia aprovasse, prefeito das capitais. Das capitais e de área de segurança nacional. Exatamente. E aí tinha 2 cidades, Teresina e Guadalupe, por causa da usina de Boa Esperança. Né? Tanto que o Júlio César, a primeira vez, foi prefeito. Foi. Ele passou muitos anos sendo prefeito designado. Designado pelo regime. Pelo regime. E aí, aqui o Alferraz, a primeira vez que foi prefeito, foi também prefeito nomeado. Foi. O Dirceu Arcoverde era o governador, indicou o nome dele. Indicou o nome dele, a Assembleia aprovou e ele foi prefeito. Depois é que ele foi prefeito eleito. Então, eu fui o último, né? Eu fui o último prefeito nessas condições. Mas eu era deputado federal. Inclusive, me elegi também o deputado federal mais votado do Estado, em 1982. 82. Né? E aí, eu já estava, inclusive, me preparando para ir para Brasília, atrás de apartamento na Câmara e tal, quando o Napoleão me chamou em Brasília. Eu estava lá. E ele me disse: olha, como o voto era vinculado, Feitosa, o voto era vinculado naquele tempo, teve uma coisa diferente de todas as demais eleições. Não é? Isso foi um artifício
do governo revolucionário na época, né, para facilitar a vitória do partido do governo. Do partido do governo. Você tinha que votar de vereador a senador Na mesma chave. no mesmo partido. Se mesmo você partido. votasse um voto fora do partido, esse voto era todo nulo. Isso terminou sendo uma armadilha contra o próprio PDS, porque nos grandes estados o MDB deu uma lavagem, Deu uma lavagem. porque vinculou o voto, né? E o MDB, é tanto que naquele momento os senadores, que foram na época eram 22 senadores, uma coisa desse tipo, o MDB elegeu 16, era um por estado. Quer dizer, o voto vinculado terminou, em termos nacionais, prejudicou o governo, porque o MDB tem uma votação acima do seu potencial. Mas no Nordeste facilitou muito o PDS. Então, aqui na capital, foi o contrário. Como o Alberto Silva era muito forte, naquela época eram 19 vereadores. Elegeu uma bancada extraordinária. Elegeu 15 e o PDS 4. O MDB fez 15 e o MDB 4. Ou seja, o prefeito não tinha nem poder de veto. Se você aprovasse qualquer coisa, por mais absurda que fosse, o prefeito podia vetar, mas a Câmara derrubava o veto. Derrubava. Certo? Então, nisso pesou para que o Hugo Napoleão me chamasse. Olha, você tem habilidade, você também tem a justificativa de ter sido o deputado do PDS mais votado em Teresina, do PDS, né? O mais votado em Teresina foi o UOL, né? Mas do PDS foi eu. E aí, então, juntou uma coisa com outra e eu terminei sendo convidado por ele e me licenciei da Câmara dos Deputados e passei 2 anos e 9 meses como prefeito. Até que o Sarney convocou eleições diretas para a Prefeitura das capitais. Certo, mas aí o senhor conseguiu durante o senhor foi aprovado pela Assembleia, não Sim. foi simplesmente Não, o governador. tinha que né? ser aprovado. Tinha que ser aprovado pela Assembleia, passava pelo processo de aprovação da Assembleia. Sim, já que nós estamos falando dessa questão de prefeito, na época, eu me recordo bem, e a história registra, o senhor conseguiu um diálogo muito grande com o MDB. E com todos os vereadores. Isso. Na realidade, eu não tive nenhum. Eu ouvia muito o Temeste Filho sair do seu gabinete. O Temete Filho, quando eu fui prefeito, foi o primeiro mandato do Temete, que era vereador de Teresina. E é porque eu peguei uma bancada, porque essa avalanche de votos do MDB, puxado pelo Alberto, puxou o deputado. Eu peguei o atual Amorim, vocês se lembram? Me lembro demais. Eu peguei o Acilino Ribeiro, comandando invasão. comandando invasão, era vereador. Eu peguei uma turma Pegou uma turma combativa. combativa, mas eu fui fazendo. Aí eles A começaram. tropa era tão forte que ele morava em Timon e se elegeu em Ele Teresina. morava em Timon. Botava, o palanque dele é um Era banquinho. Que ele subia andava na com ele, praça, subia no descia a lenha na aí, oligarquia. em todo Vamos já mundo. conversar sobre isso. Aí começou, logo no início, eles começaram a me desgastar com projetos que eles aprovavam, de concedendo meia passagem para tudo quanto era categoria, né? Meia passagem para não sei quem, meia passagem para categoria tal, porque eu tinha que vetar, né? Aí o prefeito sofreu o desgaste. Aí um dia eu mandei chamar todos. Eu digo, rapaz, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui o PT. Mas não é o PT, Partido dos Trabalhadores, vamos fazer o Partido de Teresina. Você, 19 e eu, 20. Tudo que eu for mandar para a Câmara, eu vou antes chamar você e entregar para o líder do MDB e para o líder do governo, líder da Arena, que era o Tasso Carvalho. Tasso Carvalho. E aí eu digo, vocês discutem, ele acha que se quiser fazer alguma alteração, faz. Eu já mando redondo e vou fazer tudo discutido com vocês. Agora, esse negócio dos transportes coletivos não dá certo. Todo dia vocês estão me desgastando. Estou sabendo que vocês sabem que não é possível fazer isso. Vocês sabem que toda vez que a gente dá isenção para uma categoria, isso vai para a planilha geral da tarifa. Aumenta a tarifa para todos. Se for dar para todas as categorias meia passagem, como é que vai ser? Então, se vier mais um projeto dando meia passagem para outra categoria para me desgastar, eu vou mandar um projeto da seguinte maneira. Todo mundo em Teresina paga meia passagem. Aí quando você fizer o cálculo, a meia passagem vai virar o preço da inteira. Aí encerrou esse assunto. Daí para frente, nós nos demos muito bem e eu saí incólume sem ter um projeto sequer derrotado na Câmara de Teresina. E saiu bem, né?
Foi a época em que Teresina recebeu uma paisagem Sim. diferente, né? Os outros... Nós tínhamos nós tínhamos aqui, primeiro, nós trabalhamos muito também na área de educação, de saúde, de pavimentação, né? Nós conseguimos um apoio do ministro Andreasa muito grande, né? Nós conseguimos apoio do Banco Nacional de Habitação, que hoje substituiu a Caixa Econômica, foi que pegou a carteira de saneamento e a carteira de habitação deles, e conseguimos esses apoios, né? E também tínhamos um projeto que foi iniciado pelo Jesus Tágira, que foi prefeito uma temporada curta, mas foi, e bom, e que era chamado CPM, Cidades de Porte Médio, Banco Mundial. Então, no meu tempo, nós só fizemos encerrar os processos de aprovação e já pegamos esses recursos e aplicamos dentro dos ditames do Banco Mundial, que são bastante técnicos. Você tem que ter uma equipe altamente azeitada e tudo de acordo com o Banco Mundial. E isso também nos facilitou e fizemos uma gestão que veio realmente acontecer que, na minha sucessão, quase que a gente elege o Átila em função exatamente da aprovação de nossa gestão. Diferença mínima, não foi? Foi contra o Ferraz, o adversário. Isso, que era um mito em Teresina. Um mito em Teresina. Né? Sim, aí chegou 1986. Por que o senhor perdeu aquela eleição? Aí me perguntaram para isso. governador. Me perguntaram isso, Feitor. Você sabe que a apuração passou mais de uma semana, né? Foi, eu estava na apuração, coordenando pela Rádio Potinho. Era pau a pau, né? E, assim, na realidade, nós perdemos por 0,9% dos votos. Deu 13 mil votos em número 13 mil votos, exato. Então, é menos de 1%. Então, é uma apuração muito acirrada, mas no dia que eu convoquei a coletiva, que tinha encerrado a apuração, o pessoal da Globo, que estava aqui do Rio de Janeiro, já estava irritado porque não podia ir embora, porque não acabava a apuração, me empatado. E ele ia me perguntar e eu dizia, eu vou ganhar. E perguntar para o Alberto se ele vai ganhar. Eu tinha que dizer isso até para encorajar. Exato. O pessoal que estava fiscalizando no interior, a apuração no interior. Porque se você disse que vai perder, o pessoal vai perder, vai embora de mão. Então, e aí quando me fizeram essa pergunta que você fez agora, né? Por que você perdeu? Eu digo, porque eu tive desse tantinho menos de voto do que o Alberto Silva, né? Eu não fui dizer que foi fraude, que foi isso, não foi. Perdi porque ele teve um pouco mais do que eu. Mas, deixa eu lhe dizer, quando eu me candidatei, a primeira pesquisa que naquele sábado saiu, o Ibope Nacional, o Alberto Silva tinha 44 e eu 26. 44 e eu 26. E eu saí de 26, fui crescendo, e a eleição foi 44 a 43. Certo? Se demora mais 10 dias, provavelmente o governador tivesse sido eu naquele tempo. Porque ele ficou estacionado e eu fui crescendo e tal. E por que eu perdi? Porque achei que ia perder desde o começo. Quando eu fui escolhido, que eu verifiquei que o PDS nos deixou, porque houve aquela briga, na época do negócio de Tancredo e Maluf. Isso. E nós saímos do PDS e criamos a Frente Liberal, Partido da Frente Liberal, capitaneado pelo governador Napoleão. E aí nós perdemos uma parte grande do partido, que era o PDS, liderado pelo Lucídio Portela. Então, o Lucídio foi ser vice do Alberto Silva, numa coisa que parecia impossível. Porque eram inimigos fidagais, né? E pessoais. O Lucídio né? prometia chibata para o Alberto Silva todo dia. E aí o seguinte, então eu verifiquei, eu conhecia política, eu digo, é impossível. Eu fiquei eu e o Hugo do lado de cá, aí Chagas Rodrigues, Alberto Silva, Ovidio Nunes, né? Todo mundo do lado de lá, né? E digo, será difícil para nós, é difícil ganhar isso aí. E eu comuniquei a minha família, e minha mãe, sabe, com o Instituto de Preservação que tem, disse, você não é deputado federal? Eu digo, sou. E se você não se reelege deputado federal, me reelege. E por que você vai deixar de ser deputado federal para perder? Eu digo, porque se eu não for candidato agora, o PFL se acaba, aí eu jamais serei governador do Piauí. Deputado eu já sou, eu não quero mais ser. Então, naquele tempo existia partido. Então, você ia para o sacrifício também para manter o partido. E você fazia carreira dentro do partido. Tem a hierarquia partidária. Exatamente. Né? Então, naquele momento, eu fui chamado, né, para ser. Né? Tinha meu nome, tinha o do Zé Raimundo. Depois o Zé Raimundo optou por assumir o governo, ficar o governo tampão quando o Hugo renunciou. Então, eu era a pessoa que tinha que enfrentar, para ganhar ou para perder. Né? E terminei empatando a eleição por menos 0,9% dos votos.
Foi uma eleição realmente muito dura. Aí, quando o senhor perdeu, o senhor começou a se preparar para ganhar. Eu continuei a campanha. Foi. Eu me lembro que Como foi que o senhor fez? em dezembro mesmo, do mesmo ano. Eu me lembro mais ou menos como foi que o senhor fez. Não, em mas- dezembro eu me lembro que eu fui convidado para a inauguração de uma escola municipal em Monte Alegre. Sabe onde fica Monte Alegre? Sim. Para lá de Jubués, Foi. extremo sul do estado, perto de Corrente. Fim do ano, dezembro. E eu fui bater lá. Eu sei que depois o prefeito me chamou num canto à noite na casa dele, que eu fui dormir lá. E disse, vem cá, o pessoal está todo aqui sem entender, porque o senhor não foi eleito. Dezembro. Nós lhe mandamos o convite por cortesia, mas não achava que o senhor vinha aqui, porque aqui no sul do estado nós estamos acostumados em votar e os candidatos só aparecem de 4 em 4 anos, que é muito longe, né? E você já está aqui de novo. Então, Vitor, eu fiquei, e outra coisa, eu peguei o mapa do estado e verifiquei onde eu não fui bem. Eu não fui bem no sul, porque inclusive Mas o naquele senhor tinha um tempo... projeto, além desse geográfico, geopolítico, né? Vamos dizer assim. O senhor tinha um projeto, trazer de volta o pessoal que tinha abandonado Claro. o PDS. Sim, aí é a parte mais política, né? Isso. Mas a parte eleitoral, por exemplo, eu tinha sido prefeito, mas você sabe que naquele tempo, lá no sul do estado, era muito isolado daqui. Você não dava notícia dos políticos, porque não tinha essas comunicações que tem hoje aqui, que daqui, na hora que você lançar esse programa, estão me vendo em Corrente, Isso. em Jubués, em Monte Alegre. Não tinha isso. Então, eu notei, na minha candidatura de governador, em 86, que de Floriano para lá eu não era conhecido. Embora eu já tivesse sido secretário de governo, presidente da Assembleia, não é? Prefeito da capital, conhecia o nome. Mas se eu andasse assim, não conhecia. Aí eu circulei muito o sul do estado, circulei muito aquelas regiões onde eu fui menos votado. Ou seja, estou lhe dando um detalhe de como é que a gente vai se preparando para as coisas. Foi assim. E governador, o senhor, a gente quando vai analisar a história, a gente vê que o governo do Alberto Silva, o segundo mandato, no caso, foi muito conturbado. E o senhor foi governador após ele. Sim. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou assim logo depois de entrar no governo? Quais eram as principais preocupações que o senhor tinha? Primeiro eu queria fazer aqui uma justiça. O governador Alberto Silva foi um bom governador no primeiro governo. Muito bom governador. No primeiro. No primeiro governo. Quando ele não foi indicado pelo regime. Quando foi indicado. No segundo governo não foi feliz. Não terminou bem. Todo mundo sabe disso. Eu não estou aqui... Exato. eu estou aqui dizendo uma coisa que é pública. Não é? E o principal problema, eu acho que ele não teve controle e desequilibrou o Estado financeiramente. Quando ele desequilibrou o Estado financeiramente, atrasou o salário. Quando atrasa salário, para a máquina administrativa. O Banco do Estado do Piauí foi decretada a liquidação extrajudicial, porque ficou com patrimônio negativo. O Estado, com dificuldade, sacava sem fundo contra o Banco do Estado, e isso o Banco Central foi observando até que o patrimônio do banco ficou negativo. Aí ele decretou e fechou o Banco do Estado. Quando nós fomos para a eleição, já existia o salário atrasado para diversas categorias. Vou dar um exemplo a vocês. O pessoal da educação entrou em greve no final de julho, que eram as férias de julho de 90, que era o ano da eleição, e quando entrou de férias, que voltou em agosto as aulas eram para voltar, toda a educação do Piauí permaneceu em greve, só para dar um exemplo. Passou o resto do ano todo em greve, não voltou mais. Todas as crianças, os alunos da rede do Estado, perderam o ano de 90, porque eles não iam dar aula sem receber dinheiro, não é? Primeiro, defasou muito, tinha inflação naquele tempo. Um professor em nível inicial, né, que tinha só um turno para dar, que devia ganhar o salário mínimo. O salário mínimo na época era 18 mil reais, ele ganhava 6 mil reais. Então, e atrasando 4 meses no interior, 3 meses na capital. Então, essa foi a grande dificuldade que ele teve, porque aí o resto foi consequência de tudo isso. Só que terminou o governo, eu assumi e eu tive que consertar essas coisas. E não foi fácil. Foi muito sacrificante. Foi muito sacrifício. Foi para ajustar tudo isso, e nós tivemos que tomar medidas nada simpáticas, mas que eram necessárias. Nós não tivemos duas opções. Você pode seguir por aqui ou por ali. Não. Nós só tínhamos um caminho. Qual era? A folha do Estado estava cheia, recheada de GRs.
Foi um tal de gratificação de representação que você não era funcionário, mas estava em folha suplementar do Estado. E elas terminaram virando do tamanho da folha normal do Estado, que foi o que inviabilizou o pagamento do servidor realmente do Estado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar os que não eram funcionários, com direito à defesa. Aquele que fosse funcionário regularmente contratado ou concursado, ou que era funcionário do Estado, não saiu. Aquele que tinha só um contra-cheque, não tinha nem lotação. Muitas vezes o código do órgão era 00, não tinha. Era só recebia nas folhas. Esse não pôde mostrar que era funcionário do Estado. Ele, não, meu amigo, isso aqui, pelo contrário, o Estado está cometendo um crime quando paga alguém que não é funcionário do Estado. Né? Mas, você sabe que isso é muito, você dizendo aqui, mas a pessoa, às vezes, muitas vezes ele achava, porque recebia um contra-cheque, achava que ele era funcionário do Estado. Né? Só que não era. Aquilo foi dado um contra-cheque gracioso. E houve milhares e milhares e milhares desse tipo. É verdade. Sim, mas eu queria que o senhor voltasse aqui, é o seguinte, aí como foi que o senhor ganhou a eleição? Além daquelas estratégias, você percebeu que em determinadas E a parte regiões... política. Né? Nós perdemos a parte política. em 86, nós perdemos por quê? Porque o nosso partido rachou. Se dividiu. Aí eu fui atrás de quê? Da banda que se dividiu, que foi o PDS. Você trouxe de volta. De volta, o Lucídio fez composição conosco, nós do BFL, lançou o vice-governador, que foi o Guilherme Melo, e o senador, que foi ele próprio. Nos elegemos os três. Foi uma eleição que o senhor enfrentou quase... Teve uma dificuldadezinha, porque a eleição foi para o segundo turno, né? Sim, porque na realidade não era nem para ir. Não era nem para ir. Não, mas parece que foi poucos votos, 400 e pouco. 816 passando de um lado para o outro, não tinha. Eu tive 49,9999% dos votos. Eu precisava ter 50% dos votos mais um. Mais um voto. Então, se eu tivesse tido 816 votos a mais, não precisava, não teria segundo turno. Aí o Alferraz levou a eleição para o segundo turno. Aí foi para o segundo turno, que não era esperado. E depois teve uma dificuldade, porque foi a primeira eleição no Brasil com 2 turnos para governador. Isso. E a população não entendia como é que eu ganhei a eleição bem e tinha que ter outra. E tinha que ter outra. Para você explicar isso para a liderança política do interior. Aí no segundo turno o senhor ganhou. Bem, aí eu ampliei. Aí ampliei mais ainda a maioria. Foi, né? O senhor se no primeiro turno, eu não me recordo a margem que o senhor ganhou. Não me lembro mais. Mas no segundo turno foi... Ampliou mais. Ampliou, né? Que eles quiseram fazer um movimento, que iam virar, mas não. Nem Teresina aumentou para ele, pelo contrário, foi reduzir um pouco a diferença dele e eu aumentei muito no interior. O senhor acha que agora, analisando friamente, o desgaste do governo Alberto Silva prejudicou o Alferraz? Sim, muito, muito. Claro, evidente. Claro. Embora o UOL tentasse se afastar, porque ele não era do partido do governador, ele era do PSDB, não é? Ele tentava sempre se desgarrar, mas estrategicamente a nossa campanha vinculava sempre o UOL ao governo. O UOL ao governo, isso é uma estratégia de campanha. Você vinculava o UOL ao governo, porque o UOL tinha uma imagem muito boa. Como no passado o Alberto também tinha, mas neste governo ele saiu mal. Que foi o segundo... Que foi o segundo governo. Segundo governo. Exatamente. E depois dessa sua vitória, o senhor, durante o governo, teve algumas coisas que deram certo e outras que não deram certo. Por exemplo, o Porto. Não, o Porto, na realidade... O senhor chegou a ter uma vontade grande? Não, deixa eu lhe contar. O governador Alberto Silva, no final do seu segundo governo, ele foi ao Sarney, nomeado do seu segundo governo, e pediu o Porto, que é federal, aquele Porto é federal, pediu o Porto para o governo do estado do Piauí. Foi feito um contrato de comodato e foi transferido o Porto de Luiz Correia, aquele que existia lá do Porto, para o governo do estado do Piauí, certo? Muito bem. Quando eu assumi, esse processo estava no Ministério de Infraestrutura, porque o Collor
acabou com o Ministério de Transporte e criou um de infraestrutura, assim como era no governo do Bolsonaro, né? Não tinha Ministério de Transporte, Ministério de Portos, não sei, né? Ministério da Infraestrutura, estava lá, que tinha a Secretaria de Portos. E lá ficou mais de um ano até que o governo federal desse a permissão para que fosse feito a entrega. Porque o Alberto, quando recebeu o porto, fez um leilão de privatização. Não sei se vocês sabem disso. E ganhou uma empresa chamada INAS, Indústria Naval do Ceará. Isso. É a indústria dona daquele hotel, parece um navio que tem lá em Fortaleza, aquele hotel bem conhecido em Fortaleza. Tem uns réveillons em final do ano. É uma indústria grande. É uma indústria grande que ele tem um estaleiro, a Tem um INAS. estaleiro. Pronto. Eu tive E lá a no INAS, então, eu recebi esse negócio, esse processo. Já era o porto, tinha sido passado para o Estado, tinha sido feito um leilão e tinha ganho a INAS. E aí o Ministério, eu estava com um ano de governo, liberou para a gente assinar o contrato entregando para a INAS. Bom, o que eu fiz? Eu chamei o Reis Veloso. Por que o Reis Veloso? Que é parnaibano, que é piauiense, um homem de prestígio. E tudo aquilo que tinha sido feito no Porto Luiz Correia foi o Reis Veloso que conseguiu o dinheiro, aquele mole que tem lá. E um pouco que tinha feito lá foi através do Reis Veloso, né? Aí eu chamei e contei a situação a ele. O que eu faço? Ele diz, olha, governador, você não tem outra alternativa. Eu não sei se isso foi o melhor caminho ou não. Não adianta mais a gente julgar. Mas agora já é uma realidade. Você agora tem que entregar para essa indústria, para esse estaleiro, essa empresa, e ficar acompanhando se eles vão fazer alguma coisa. Não é? Eles vão fazer alguma coisa. E assim foi feito, já está com mais de um ano de governo, quando foi entregue para a INAS, mas a INAS nunca fez nada. Depois disso, quando eu saí já do governo e já senador, eu ainda cheguei a fazer carta para o governador Mão Santa, depois chamei a atenção do governador Wellington, no sentido deles romper esse contrato com a INAS e ou devolver ou tomar uma decisão, mas que a INAS, eu sei que eu não me lembro mais se foi o Mão Santa ou se já foi o Wellington, que romperam o contrato com a INAS e o porto voltou para o estado do Piauí, ficou nessas condições aí, até agora o governador Rafael está dando essa solução de o próprio estado tentar viabilizar o porto por etapas, como ele está tentando. Pela sua experiência. Então, na realidade, eu peguei a coisa nesses termos, ouvi um parnaibano ilustre, piauiense ilustre, que tinha trabalhado pelo porto e segui um conselho dele. Pela sua experiência, o caminho é esse que o governador hoje, Rafael, está seguindo? Olha, você tem que viabilizar um porto para o Piauí? Ele está tentando, e eu acho válido, não é? Acho que, inclusive, aquela parte de pesqueira vai dar certo. Acho que a parte de turismo vai terminar dando certo. Acho que aquela mineradora ali de Piripiri, realmente, eu soube que estão trabalhando bem lá. Se ela se viabilizar, é uma ajuda grande para o porto. E eu acho válido, entendeu? Não pode deixar como estava. Porque para ficar como estava, era melhor ter devolvido para o governo federal, não é? Era melhor ter devolvido para o governo federal, porque na realidade o porto é federal, está para cá como comodado. O senhor tem experiência suficiente, foi até ministro. As condições de governar hoje são melhores do que as condições de governar no seu tempo? Tem dinheiro, no meu tempo não tinha, não é? Tem orçamento, no meu tempo não tinha. O Estado era mais pobre do que é hoje e o governo federal era mais centralizador. Lembre-se que eu governei numa época de regime forte, não é? Regime militar. Então era muito centralizado. Eu já assumi, quer dizer, na transição, vamos dizer assim, né? Já estava no começo, mais ainda vinha com aquela forma do governo mais centralizador, não é isso? A Constituição de 88 foi mais descentralizadora de recursos, mas que isso foi indo paulatinamente. Então, hoje, o Estado tem mais recursos, por exemplo, de emendas de bancada, emendas de parlamentares. São recursos que vêm ou para o Estado ou para municípios, mas que entram no Estado, né? Na época era mais difícil. E o Estado era mais pobre, né? A receita do Estado, própria do Estado, era bem menor. O fundo de participação, né? Que é aquele bolo do imposto de renda, né?
mais o imposto do IPI, que ele é dividido entre estados e municípios, chama Fundo de Participação dos Estados e Municípios, ele era a principal receita, uma das principais receitas do Estado, maior mesmo do que o ICM. Hoje, o ICM é maior do que o Fundo de Participação, né? Por quê? Porque aqui circula mais riqueza do que circulava naquele tempo. Então, hoje você tem mais recursos. Claro, tem outras exigências também, né? Hoje a população é mais exigente, está mais consciente em tudo, é mais participativo, o que é bom, o que ajuda também, não é? Mas hoje é bem mais fácil governar do que em tempos atrás. E eu estou dizendo aqui, não é do meu tempo para cá, não. Antes de mim era mais difícil do que no meu tempo. Hoje é mais fácil do que no meu tempo, certo? Governador, tem um ditado na política, os mais experientes, os mais antigos, diz que político nenhum não deixa o cavalo passar selado. Sim. Não é? O cavalo passa selado, ele tem que montar. Perfeito. E o que houve com o senhor em 2002? O cavalo passou selado na sua porta e o senhor não quis montar nele por quê? Bom, na verdade é preciso que a gente traga as coisas aqui, porque você tem isso aí tudo na cabeça, mas aqui quem está nos ouvindo, nos assistindo, não conhece. Então, em 2002, o que estava montado? O Firmino era prefeito, saindo bem avaliado da gestão. Saindo não, estava no meio da gestão dele, né? Tinha sido eleito em 2020, reeleito. E em 2000, né? Tinha sido eleito. E aí, ele reeleito em 2000, em 2002 ele ia deixar para ser governador. E estava tudo acertado entre o PSDB... Era a grande expectativa, né? Era. Estava armada a chapa. Ele candidato a governador, Firmino Filho, vice-governador, ia para o MDB, né? E falava-se até que o MDB ia colocar ou Marcelo Castro, ou Temístio Filho, ou Cléber Eulálio, 3 grandes lideranças do partido, naquele tempo e ainda hoje. Não é? E o Senado, Mão Santa e Freitas Neto. Então era uma chapa que eu diria assim, imbatível. Não é? Isso. Só que aí em cima da hora, próximo à desincompatibilização do prefeito para poder ser candidato, ele teria que renunciar à prefeitura, ele desistiu. Motivo pessoal, ele não quis mais. E isso foi uma ducha de água fria em todos do PSDB, do PMDB, enfim. Ficou assim todo mundo um pouco desorientado naquele momento. Daí foi que veio... Foi um desmanche. Aí foi que veio a lembrança do meu nome. Eu estava colocado como candidato a senador e gostando da ideia. Porque eu tinha feito um mandato todo de senador, né, de 95 a 2002, né, 8 anos, acho que produtivo, está aí a Codevasf, né? Só esse projeto da Codevasf, o que ele faz pelo Estado, a Codevasf faz pelo Estado, já justifica muito, né, da nossa atuação. E eu gostei de ser senador e meu foco era me reeleger senador, não voltar para o governo. Então, quando o Firmino não quis, que veio a lembrança do meu nome, que o MDB veio atrás de mim, me lembro do Kleber insistindo, me lembro do Mão Santa insistindo, não é? Todo o PMDB quase todo insistindo para que eu sucedesse o Firmino como candidato do PSDB. E evidentemente que eu não quis porque eu queria ser senador. Aí fica uma história. Disse sempre que o político não deve escolher os seus caminhos. Seus caminhos são indicados pelos seus correligionários, pela população e tal. Então, eu fui mais pela minha cabeça do que pelo que os meus correligionários, meus aliados e a população, de certa maneira, teve essa expectativa. Então, se você pergunta, foi um erro político meu. Embora eu não tivesse nos meus planos voltar para o governo, eu não queria. Mas naquele momento, a eleição mais viável era para governador. Governador, porque o ex-governador, o Napoleão, esteve aqui, inclusive ele concorda e diz que o senhor deveria ter sido realmente o candidato. Então hoje, com a experiência que o senhor tem, o senhor teria feito diferente em 2002? Provavelmente sim. Né? Depois que passa o erro, a gente corrige, mas só que já passou. Mas houve quem dissesse também na época, governador, que o senhor não tinha topado porque ia enfrentar o seu primo Hugo Napoleão. O pessoal diz isso, né? Eu tenho o maior respeito e a maior amizade por ele.
Mas quando você está em política, nós estamos em partidos diferentes, isso não é o caso apenas, não é? Não é isso. Na realidade, eu não tinha vontade de voltar para o governo e estava com vontade de ser senador. O senhor, quando foi governador, o senhor tinha um carinho muito grande ali pela a orla, né? Pelo litoral do Piauí, né? Uhum. O senhor sempre teve um carinho muito grande, eu recordo disso. E aí, como é que o senhor vê? Olha, eu, fazendo na realidade, hoje? na realidade, eu tinha um carinho sobre tudo aquilo que eu julgava potencial para o Estado. Essa questão do Cerrado hoje, que, né, é a nossa ponta de lança em matéria de desenvolvimento econômico pujante, né, que viabilizou o sul do Estado, né, os cerrados do Piauí, né, que não produziu nada, né? Aquilo eu vislumbrei lá como governador, quando eu recebi aqui um presidente de uma grande cooperativa de São Paulo chamada Carol, Cooperativa Agrícola da região de Orlândia, Carol. E ele esteve comigo aqui e ele vinha atrás de terra para comprar nessa região. E ele me chamou para ir a Orlândia, lá na sede da cooperativa, naquela região de Ribeirão Preto e tudo. E eu fui. E ele me colocou num helicóptero e nós sobrevoamos aquela região toda. E tudo plantado de cana ou de soja. Só não tinha cana e soja onde era a reserva florestal. Aí ele virou para mim e disse: governador, você está olhando aí para baixo? Deixa eu lhe dizer. Daqui a 30 anos, quando você sobrevoar ali o sul do Piauí, você vai olhar para baixo e vai ver isso que você está vendo aqui. Porque 30 anos atrás, quando eu sobrevoava aqui, era mesmo que está vendo o Piauí hoje. Isso já está com 30, né? E aí eu fiquei. Depois conversei muito com o Sérgio Bortoloso, que foi um desses paulistas que vieram para cá, e a família se estabeleceu aqui. Tem uma grande foi dos pioneiros. E aí eu verifiquei o potencial que ele tinha e nós, na época, fomos talvez o primeiro governador a começar a dar incentivos exatamente para se desenvolver a agricultura nos cerrados, né? E, portanto, eu vislumbrei que aquilo ia para frente. A outra coisa era o litoral. O Eldilson Carvalho, que foi presidente da Pientu, na época, em vez de Secretaria de Turismo, é a empresa piauiense de turismo, a Pientu. E o Eldilson foi o presidente. Ele dizia: olha, governador, não tem jeito. O Nordeste é todo muito forte em turismo. Vem da Bahia e todos os estados de lá para cá têm a costa desenvolvida do ponto de vista turístico. Isso não vai pular o Piauí, não. Chegar no Ceará e vai saltar o Piauí, não vai passar por cima, não. É preciso que nós nos preparemos para isso. Então, nós fomos atrás de um grande projeto no BID, Banco Interamericano do Desenvolvimento, chamado Prodetur. Infelizmente, ele não foi bem aproveitado aqui no Piauí em termos de investimento, mas já veio alguma coisa que foi aplicado nos governos dos meus sucessores. E aí nós demos, porque eu acredito exatamente que, mesmo com um litoral de 66 quilômetros, ele vai fazer a diferença em termos de desenvolvimento dessa região norte do estado, a indústria do turismo. Principalmente essa adutora do litoral, que foi concluída, parece que ainda está com alguns problemas, mas o governador está tomando as providências. É preciso sanear as praias. Quando tiver água e esgoto sanitário nas praias, todas aquelas núcleos habitacionais da praia, você vai ver investimentos de peso chegar ali. E, consequentemente, emprego, consequentemente, mais oportunidades para toda aquela região. Não tenha dúvida que aquilo vai para frente mesmo. Governador, o senhor sempre teve assim uma fama de articulador, discreto. E alguns correligionários seus se queixavam, e ainda se queixam, disse: o Feitaneto só gosta de adversário. Como é que é essa história? Não, na realidade eu não tenho adversário, né? Aliás, tenho adversário, mas não tenho inimigo. Eu nunca permiti que a disputa política fosse entrave para que a pessoa tivesse um relacionamento normal com o outro. Então, mesmo na política municipal, lá quando eu atuava, né? Quando comecei deputado estadual, eu fui deputado estadual representando muitos municípios com a situação disputadas, eu sempre tive um diálogo cordial com o outro lado. Eu acho que a política é esta arte, a arte é disso. Não quer dizer que eu não tenha minhas convicções, meu posicionamento, trabalhe pelo meu lado, trabalhe para que
a gente conquiste as vitórias, consequentemente derrote o outro, se for o caso, na eleição, mas não quer dizer que você não possa dialogar, conversar, procurar muitas vezes convergência quando é bom para o Estado, quando é bom para o município, não é? O cearense faz muito isso. O Ceará hoje é um estado que já está se destacando no Nordeste, não é? Já encostando em Pernambuco em matéria de desenvolvimento, não é? E um dos segredos do cearense é porque na hora de trazer a coisa para o Ceará está todo mundo junto, não é? Então, essa convergência é necessária em política. De modo que, se isso for defeito, eu vou gostar desse defeito meu. Mesmo tendo meu lado quando tinha, hoje eu não sou político militante, mas ter respeito e ter diálogo com os adversários. O senhor não pretende voltar a disputar um mandato? Não. E desde que eu deixei sem querer mais disputar. Nunca. O senhor acha que não tem mais potencial? Não, é porque eu vou fazer aqui, o Vitor, eu acho que o sistema político brasileiro, político-eleitoral, né, o arcabouço do jeito que ele é montado na legislação eleitoral, como as eleições estão sendo disputadas, em que condições, eu acho que ela precisava de muita mudança e, infelizmente, tenho o maior respeito por muitos congressistas, inclusive do nosso Estado, mas o Congresso não quer fazer essas reformas, porque do jeito que está muito bom para os congressistas, para eles se manterem, etc. Muito bem, e é um instinto de preservação. Mas olha, só essa quantidade de partidos, não existe um sistema que possa funcionar com essa quantidade de partido. Partido tem que ser algo representativo de uma corrente de pensamento, de uma corrente ideológica que tenha representatividade. O Brasil devia ter 5, 6 partidos políticos, porque nós não temos mais de 5, 6 correntes ideológicas, posicionamentos políticos, mais do que isso. Hoje você tem partido que, na realidade, presidente de partido virou uma profissão, não é? Então, eu acho que dificultou muito. Aquilo que eu lhe disse que eu me candidatei, porque eu tinha que crescer dentro do partido, tinha nem que me sacrificasse De fazer carreira dentro para do fazer o partido. carreira dentro do partido. Aí não existe mais, Não porque tem a mais. coisa mais simples do mundo é você sair desse partido e entra no outro, porque tem partido para todo gosto. Não é? Você chega às eleições, você está arrumando as chapinhas, aí abre uma janela para poder se mudar, quer dizer, estimula você sair do partido para mudar, para poder organizar as chapazinhas assim. Aí quem é dono do pequeno partido, ele é candidato aqui a vereador, quer mais um, mas depois ele só quer pessoas com menos votos que não passa por cima do chefe para poder ele vir para a Câmara e os outros não se elegerem, fica sendo esteira. Então eu acho, sem criticar que A, B nem C, mas num sistema político partidário desse tipo, ele não tem mais aquela sensação que você tinha, aquele gosto, aquela luta pelo seu lado, pelo seu partido, pela bandeira do seu partido, pelo número do seu partido. Não existe mais isso, né? Ficou uma coisa muito solta, muito, né? Então, lhe digo sinceramente, o senador João Lobo dizia, o Freitas só gosta de conversar política. Quando você começa a conversar outro assunto, ele fica olhando para cima. Então, quando conversa política, ele hein? Aí ele quer entrar. Eu gostava muito, mas não essa política de hoje. Governador, a gente falando aí sobre esse assunto, né, sobre partidarismo, identificação partidária, talvez o senhor deva admitir que o PFL foi o partido que mais lhe marcou ao longo da sua vida política. Marcou o PFL, como marcou o MDB, como marcou antes dele o PSD e a UDN, antes da ditadura. Depois, na própria ditadura, a Arena e MDB, todos marcaram. Porque tinha uma legislação mais fechada, você tinha partido. Eu não sou a favor do bipartidarismo da época da ditadura. Aí não, porque aí é uma camisa de força. Isso. Né? Mas nós fizemos uma reforma partidária, eu era membro da Comissão de Reforma Política Partidária do Senado, e nós chegamos a aprovar no Senado e depois foi aprovado na Câmara, a lei dentro da lei, nós colocamos uma cláusula de desempenho, que ela só existia como partido que tendo direito a fundo partidário e tempo na televisão, se o partido político tivesse 5% dos votos no Brasil, contado pela votação de deputado federal, e sendo que em 1/3 dos estados, em 9, que são 27, não com Distrito Federal, em 9 estados, você tinha que ter 2%, 1/3 deles. E, no geral, 5%. Nós fizemos uma simulação baseada na eleição passada, com isso sobrariam 8 partidos. E isso é que era um bom. Hoje tem essa cláusula de desempenho,
mas bem mais frouxa, bem mais folgada, bem mais flexível. Se ela existisse hoje, nós já teríamos 8 partidos. E aí proibir a coligação na legenda, como está proibido, mas agora criaram para burlar uma tal federação, não é? Então, esse sistema político ele pode facilitar a eleição de quem já está, no caso, membro do Poder Legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal. Mas no cômputo geral, não é bom para o país. A minha pergunta era sobre, justamente em outro episódio a gente falava, sobre quando as principais lideranças do PFL saíram do partido, que o ex-governador Napoleão até detalhou como aconteceu. Como é que o senhor viu isso? Quando o PFL ele perdeu forças e acabou? Veio tudo junto com essa pulverização partidária, né? Aí ficaram poucos partidos daqueles tradicionais, praticamente desapareceram, né? Ficaram poucos. Essa pulverização, essa facilidade. Hoje você cria um partido com pouca gente, cria um partido político, né? Então, e que não representa nada. Você pode pegar, com todo respeito a qualquer uma das legendas, mas pega a maior parte dos partidos aí, verifica o que ele representa, o que ele defende. Não tem bandeira, não tem... Acho que a maior parte só tem um programa mesmo que você faz para poder registrar, porque é obrigado, mas não tem nenhuma... E entre o filiado e o partido não tem nenhuma afinidade. O filiado, o que eu quero dizer, não é nem o filiado, é entre o político, o representante e o próprio partido, a filosofia do partido. Sim, eu queria saber mais uma coisa. Como é que o senhor saiu ministro? Foi indicado pelo PFL, né? Aquele foi Governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, aí teve a participação da nossa bancada federal, Hugo Napoleão, com os deputados todos, né? E lutando para que o Piauí tivesse um lugar, eles terminaram ganhando e coube a mim ser o indicado pela bancada. E o Fernando Henrique aceitou. Governador Freitas Neto, eu agradeço com toda sinceridade. Foi um depoimento de muito valor aqui no nosso Pod Costa. Esperamos ter outras oportunidades, porque o senhor só engrandeceu aqui o nosso trabalho. Muito bem, eu aqui mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui no Pod Costa e ter essa oportunidade de reviver um pouco, né? Para a nossa juventude de hoje, tudo para somente aqueles que apreciam política, conhecer um pouco da política um pouco mais para trás, que nós tivemos a oportunidade de falar hoje. Obrigado a todos que nos assistem neste momento. Nós aqui agradecemos.